Por que os cristãos são tão perseguidos? Por que uma vida cristã há tanta perseguição, crítica, zombaria? E por que, meu irmão, por que, minha irmã, há tanta perseguição na sua vida, tantas críticas, até mesmo zombarias e rejeições? Paz Deus, meu irmão, paz Deus, minha irmã, Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus esteja sempre contigo em todos os momentos. Às vezes passamos por provas, por dificuldades, mas sabemos que Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, nada é impossível, né? Muitas vezes nessa terra são coisas que não tem mais solução, não tem mais como resolver, mas sabemos que a resposta vem do céu. E como Deus está do nosso lado, nada é impossível. Lembrando sempre também todos os pedidos de oração. Então, se o irmão, se a irmã tem um pedido de oração, escreva nos comentários que eu apresento aqui. Todos nós vamos orar. São muitos os pedidos por saúde, por familiares. Às vezes nós temos um familiar que precisa de oração. Então, eu apresento aqui todos essas causas, né? Cada pessoa tem uma causa e sabemos que para Deus nada é impossível. Então, por isso, o motivo da oração ser tão importante, da oração ser tão poderosa, porque estamos falando de um Deus vivo em que tudo pode ser encontrado uma solução nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, então por que será que nós saímos de casa e já tem uma perseguição, já tem uma crítica? Muitas vezes estamos dentro de casa e tem essas críticas, essas rejeições, essas perseguições. Olha o que diz alguns versos da Bíblia que confirma isso mesmo. Conforme diz alguns versos, algumas passagens da Bíblia, alguns ensinamentos também da Bíblia, e diz assim, em João 15, olha o que diz em João 15. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Meu irmão e minha irmã perseguiram Jesus nessa terra. Perseguiram Jesus, falaram mal de Jesus. Então, Jesus foi muito perseguido nessa terra. E se somos servos de Jesus, se somos servos de Deus, nós também estamos passando por isso, porque, olha, porque não sois do mundo, não somos do mundo mais, somos de Jesus. E Jesus foi muito perseguido nesse mundo. Então, a luz é perseguida nesse mundo. A luz é perseguida nesse mundo porque as trevas não combinam com a luz. Então, às vezes, o irmão se pergunta por que será que eu passo isso? A irmã se pergunta por que será que eu passo por essa situação? Por que acontece isso na minha vida? Essa é a explicação. Tem muitos versos da Bíblia que explicam sobre esse assunto. Se o mundo vos odeia, se o mundo te persegue, minha irmã, se o mundo te persegue, meu irmão, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então é Jesus dizendo isso para o irmão, é Jesus dizendo isso para a irmã. Ô irmã, se o mundo te persegue, saiba que o mundo perseguiu a mim também. O mundo odiou a mim. Se o irmão passa por uma situação, se a irmã passa por uma situação difícil, Jesus diz isso claramente, diretamente para nós. Se o mundo te persegue, saiba que antes me perseguiu também. Eu que sou o Jesus só veio fazer o bem, só veio salvar a nossa alma e foi perseguido. Então, Jesus está preparando os seus discípulos, nesses versos, para o ódio que enfrentarão no mundo, para as perseguições que enfrentaremos nesse mundo e vai continuar enfrentando, porque isso é bíblico, está nos versos da Bíblia. O mundo não gosta de quem tem luz, o mundo não gosta de quem é esses escolhidos, filhos de Deus, servos de Jesus. Como diz aqui, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós odiou a mim.
Então Jesus prepara claramente os seus discípulos para o que enfrentarão nesse mundo, mas para também não se preocupar, porque Deus está do nosso lado. Então, o mundo nesses versos de João, capítulo 15, verso 18 ao verso 20, nesses versos, o mundo representa o sistema que é contrário a Deus. Então, as pessoas que é contrária a Deus, tudo aquilo que vai contra os valores deixados por Jesus. Então, são os valores pecaminosos, então os valores do pecado. Então, como os cristãos, eles foram tirados do mundo espiritualmente, veja bem, os cristãos não são mais do mundo, porque foram tirados do mundo espiritualmente, eles não se encaixam mais. Por isso que às vezes o irmão, às vezes a irmã, por que será que eu não me encaixo? Porque não é mais do mundo. Você foi tirado do mundo. Fomos tirados do mundo através de Cristo. Então, por isso, o mundo os rejeita. Assim como Cristo foi perseguido, seus seguidores também serão, que é o que claramente diz esse verso. E a perseguição ela é vista como uma continuação dessa de estar sempre indo contra os valores deixados por Jesus. Então o mundo é contra Cristo. Agora é direcionado àqueles que o representam. Então o irmão tem uma luz, a irmã tem uma luz muito bonita, e essa luz representa Cristo. Está aí o motivo de haver tanta perseguição, de haver tantas afrontas, porque o irmão, porque a irmã possui a luz de Cristo. E o irmão, por possuir a luz de Cristo, a irmã, por possuir a luz de Cristo, o mundo não gosta e o mundo é contra. Que versos bonitos, que versos poderosos, né, meu irmão, minha irmã? Então nunca se esqueça disso. Passamos por essas provas, por essas dificuldades, porque sabemos que temos essa luz, porque não somos mais do mundo, somos escolhidos de Jesus. Tá bom? Deus abençoe grandemente meu irmão, Deus abençoe grandemente minha irmã, que Deus esteja sempre na sua vida, sempre no seu caminho, sempre abençoando por onde a irmã passar, por onde o irmão passar. Lembrando sempre aqui todos os pedidos de oração, são muitos os pedidos, pedidos importantes, mas sabemos que para Deus nada é impossível. Se o irmão, se a irmã tiver um pedido, também escreva aqui nos comentários que eu apresento e todos nós vamos orar. Agradeço o irmão, agradeço a irmã que assistiu esse vídeo, agradeço pelo carinho que eu vejo que sempre há compartilhamento dos meus vídeos, fico muito feliz, tá bom? E responde aqui nos comentários o irmão, a irmã que chegou até aqui, que assistiu até o final e se já passou por uma situação parecida com essa. Deus abençoe grandemente a todos, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.